Olá, minhas borboletas manifestadoras e maravilhosas e geradoras manifestantes. Seja muito bem-vinda, borboleta, a mais uma leitura aqui no nosso canal. E eu estou muito feliz. E vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, borboleta, essa semana eu tô muito lúdica, assim. Alice no País das Maravilhas veio com tudo no meu campo. Em vários sentidos, eu recebi vídeo no Instagram sobre isso. Aí eu fiz um atendimento no GPA que eu senti de trazer esse baralho no atendimento e agora até para mim tá mais claro do porquê que eu trouxe esse esse baralho nesse atendimento especificamente. Meu campo tá bem lúdico essa semana, lotado de crianças, assim, e, e é essa energia que a gente vai trazer para cá, para as leituras. E por que eu tô sentindo que a história da Alice queria conversar com a gente? Justamente por conta dos caminhos que a gente percorre para realizar os nossos objetivos, sabe? Para realizar os nossos sonhos. A história da Alice nada mais é do que uma jornada, né? E, e aí eu sinto que a conversa de hoje é as coisas que a gente encontra no meio do caminho dos nossos processos de manifestação, né? E dito isso, temos aqui a carta do Ás de Copas, né? Reversa. A carta da Justiça, o arcano maior, a Justiça. Rei de Paus. 8 de Copas. E a Alta Sacerdotisa, ou a Carta do Mistério, aqui. Bom, borboleta, nossa, achei delicioso fazer a interpretação dessas cartas aqui, sabe? Parecia que tinha uma história mesmo rolando no campo de vocês, como se fosse uma história. Tarô sempre é, né? Na verdade, uma história que a gente conta, né? E, e aí, eu sinto que é assim, borboleta. Você está vindo ou está no meio de uma situação assim de baixa emocional na sua vida, sabe? Então, assim, as suas emoções não estão tão alinhadas como você gostaria ou como você acha que elas estariam na altura do campeonato. Então, pode ser que tenha havido uma onda emocional, pode ser que do nada você tenha ficado doente, pode ser que você estava ótima e de repente parece que veio uma sensação de fundo do poço aí, sabe? De falta de preenchimento, de sensação de vazio. Pode ser que estejam caindo algumas fichas emocionais que, que você ainda não tinha reparado antes. De todo jeito, as suas emoções estão bem assim, sabe? Bem desreguladinhas, assim, vamos dizer, né? E ainda mais se você tiver autoridade emocional aí dentro do contexto do seu desenho humano, você vai saber mais do que nunca o que é isso, né? As ondas emocionais. E, e falando nisso, né? Nos caminhos e tal, né? Tem borboleta aqui que pode ser que não esteja vivendo isso pela primeira vez. E eu tô trazendo isso porque eu sinto que todas as leituras hoje vieram com a intenção de te mostrar, né, de mostrar para as borboletas o que estava acontecendo, mostrar que talvez aquilo já estava se repetindo há algum tempo e falar assim, viu, é hora de você olhar para isso, né, ou de repente quebrar esse ciclo de uma vez por todas. E agora é a hora, borboleta, de você trazer a justiça mais para sua vida. E o que é a carta da justiça? As coisas de uma forma mais equilibrada, mais mais racional, mais harmônica, assim.
essas instabilidades emocionais, essas situações, elas trazem muita polaridade para sua vida. E a justiça, ela tá pedindo para você olhar essas coisas ou essas emoções de uma forma mais neutra, sabe? Tem borboleta aqui que tá fugindo muito da neutralidade, sabe? Que tá muito assim, sempre nos polos, no alto ou lá no baixo, no alto ou lá no baixo. E raramente passa reto na neutralidade, sabe? Tipo, ai, que legal. Por quê? Porque está até um pouquinho viciada em ter que sentir alguma coisa, ter que se sentir muito bem naquilo, ou estar largada na sarjeta. Isso é um vício nosso, né? É um vício humano. Mas quando eu falo e trago sobre mandorla e tudo mais, mandorla nada mais é do que o meio do caminho. E quando a gente fala de processo de manifestação, é o meio do caminho que faz com que a gente realize as coisas. E o meio do caminho não é nem euforia e tipo, sabe, aquela coisa muito alegre, e nem a beira da tristeza, né? Então, borboleta, eu sinto que está sendo um convite muito importante para você administrar melhor as situações emocionais da sua vida, sabe? De uma forma mais harmoniosa mesmo e mais neutra. Buscar mais neutralidade, ao invés de buscar pelo em ovo, ao invés de desistir, ao invés de ficar muito capivara raivosa, sabe? Naquela situação. Volta para a neutralidade, né? O rei de paus, ele é muito desse lugar de gerenciador de conflitos. Será que você é uma boa gerenciadora de conflitos? Às vezes você é na vida dos outros, né? Mas na sua vida, você é uma boa gerenciadora de conflitos? Você consegue voltar para o ponto neutro quando as coisas desandam, né? Então, hoje mesmo, na verdade, ontem à noite, eu inventei de fazer um pão. E agora aqui em casa eu tô na vibe de querer tirar glúten de algumas coisas, por saúde mesmo, sabe? E eu quero achar formas gostosas de fazer coisas sem glúten e tal. E a gente tem uma máquina de pão. E essa máquina de pão é aqueles eletrodomésticos que a gente compra e às vezes fica largado, né? Porque você usa uma vez, você compra na empolgação, a lá polaridade, né? E aí não usa, né? Usa uma vez ou duas e depois você larga a mão. E aí, a primeira lição que eu trago aqui com esse caso é a gente usar mais os eletrodomésticos que a gente compra, né? E eu não tô falando só de eletrodoméstico, borboleta. Pega o fio da meada aí comigo. Essa é a primeira lição, leve para sua vida, com eletrodomésticos e além disso. Segunda lição, botei a receita lá ontem à noite, falei, vou programar aqui pra gente acordar e já ter um pãozinho quente pra gente comer. Ok, levantei, né? A Lily essa noite acordou várias vezes, ai senhor. E aí, na última vez que ela acordou, eu falei assim: quer saber? Eu vou levantar. Abri a porta do quarto, o cheiro gostoso de pão. Falei: que delícia, né? O pão já tá pronto. Quando eu fui ver, borboleta, tirei o pão lá do negócio e os ingredientes não tinham misturado, ou seja, não tinha pão. E tinha um tolete de farinha no fundo e em cima os outros ingredientes que tinham cozinhado. Joguei tudo fora. E aí, borboleta, se fosse outras versões minhas, eu teria chorado, teria jogado no lixo e eu ia largar a mão. Porque sim, eu já tive uma versão minha que durou muitos anos, até recentemente, que era aquela versão que largava a mão. Eu ficava bem pé da vida quando esse tipo de coisa assim não dava certo. E eu falava, não vou fazer mais, chega, né? E já aconteceu também de eu pintar a unha de esmalte, eu só conseguia pintar uma mão bonita, a outra não pintava, porque não tinha destreza, né? E aí, quer saber, eu tirava tudo e não fazia mais a unha. Então, assim, eu ficava muito brava, muito brava. Só que não. Eu falei assim, vou tentar de novo.
E foi tão leve, eu nem respirei fundo de raiva, sabe? De verdade, eu nem senti raiva dessa vez. Eu só fui lá e tentei de novo. E aí deixei lá fazendo, né? E não é que saiu um pãozinho gostoso? Tanto que eu não conseguia parar de comer. Tava muito bom, assim. Pro primeiro pão ficou bem legal. Eu falei, ah lá, né? E às vezes a gente quer realizar as coisas na nossa vida, só que a gente vai muito pra polaridade, do tipo assim, putz, eu falhei uma vez e aí agora eu largo mão, não vou tentar de novo, né? Ou então, tipo assim, a gente não usa as ferramentas que a gente tem pra fazer as coisas que a gente quer. E tudo isso faz parte de entrar no buraco, né? Da neutralidade e fazer com que as coisas se realizem. Neutralidade é uma forma de controlar as emoções, né? Então, assim, é muito desse lugar, borboleta, de tipo inteligência emocional mesmo, sabe? E aí a gente entra em um outro lugar que pode ser que tenha a ver com tudo isso que eu falei, pode ser que seja um outro tópico dentro da nossa conversa, que é a questão de insatisfação. Você chegou em alguns lugares da sua vida e você percebeu que você não está preenchida tanto que você estaria, ou, ou até mesmo você não está se sentindo tão bem como você gostaria. E agora você vai precisar internalizar e entender se você está se sentindo assim porque realmente não era para você estar ali, ou se você está se sentindo assim porque você criou muitas expectativas e ilusões achando que um processo seria alecrim dourado a todo momento. E às vezes os processos de sucesso da nossa vida, que vão fazer com que a gente saia do platô, com que a gente atinja o próximo nível, né, na nossa vida, eles vão trazer um questionamento mesmo e nem sempre vão trazer um prazer imediato. Eles vão vir com alguns baixos que vão vir nessa história do pão, e se a gente não tiver esperta, a gente entra na onda emocional do vou largar a mão, vou desistir, escolhi o caminho errado, não era isso, desistir aí não consegue retomar no dia seguinte. Vários desses lugares. Mas na verdade é só um lugar de percepção de que para você atingir a recompensa maior, às vezes você vai ter que atravessar essas recalibragens de expectativa e clareza do que você está vivendo, né? E não só clareza, expectativa, mas também de tipo, processos com grandes frutos, às vezes vão dar errado, às vezes não vão ser gostosos. E não é porque eu escolhi o caminho errado, não é por isso que eu preciso entrar na polaridade da doideira emocional, mas é um lugar de tipo percepção de que assim, se eu continuar eu posso chegar lá, ou então assim, ai, será que não era isso mesmo? Mas sabe o que eu vejo? Eu tô aqui falando, né? A sensação é que hoje eu tô falando com você sobre persistência. Não tô falando sobre coisas aqui na sua vida que não era pra ser. A gente já falou disso, né? E existe isso também. Existem os encerramentos. Mas eu sinto que hoje a gente não tá falando de encerramento na vida de vocês. A gente tá falando agora de um lugar da persistência e de processos que talvez não estejam no lugar que você gostaria, mas é para trazer algo ainda maior e te fazer refletir também nesse lugar de nossa, eu achei que eu ia estar feliz aqui, mas eu não tô. E mesmo essa reflexão, ela é para trazer um nível de persistência e a gente chegar no outro lugar. Porque a persistência e redirecionamento às vezes andam juntos, né? E, e às vezes a persistência é o que vai fazer com que você também saia desse lugar que você achou que ia te fazer feliz e não tá fazendo. Eu sinto aqui que eu tô entrando em vários temas, né? Porque tem borboleta que tá vivendo casos
com micro variações disso que eu tô falando. Mas eu sinto que você pegou o recado, borboleta, tá bom? Então é isso. Espero muito que faça sentido pra você, tá? Se você quer trabalhar um pouquinho mais os seus sonhos, eu falei pra vocês, né, que a partir da semana passada eu ia trazer foco ainda maior em manifestação de sonhos, né? Então, assim, vira e mexe, eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns presentinhos pra vocês com relação aos meus outros produtos, tá? Eu começando por essa semana. Então, se você quer se aprofundar nessa camada de sonhos aqui, eu já deixo um aqui pra você, tá bom? Então é isso. Um super beijo, fica com Deus e até mais.